Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil, pelas antenas parabólicas, sistema digital e analógico, também pela NET Claro TV nos canais 190 e 690, pela Neo TV, operadora de TV por assinatura no Paraguai e aqui no Brasil também. Você nos acompanha pelo portal sba1.com, portal do agronegócio brasileiro, notícias e informações, e também você nos acompanha pela página do Canal do Boi no Facebook e as dezenas de páginas que levam o nosso programa. Sou grato a todos e a partir deste momento nós estamos com a TV Imaculada linkada no Agricultura BR, levando o nosso programa em sinal aberto para todo o estado de Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. O Agricultura BR começa hoje falando a respeito dos números apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano em relação às vendas e exportações que foram ocorridas durante a última semana encerrada no último dia 13 de maio. E olha, os números são fraquíssimos, né? Como era de se esperar, bem fracos, mas são suficientes para, na campanha atual, os norte-americanos baterem numericamente a sua meta de exportação e darem ali alguma movimentação em relação às vendas da safra nova. É o que eu mostro agora para você, se acompanha comigo na tela, dados em relação às vendas e exportações da semana encerrada no dia 13 de maio, começando pela campanha atual, 2021. Volume de vendas, apenas 84.200 toneladas, portanto, aí umas 20 mil toneladas abaixo daquilo que tinha sido comercializado uma semana antes. Na safra, os norte-americanos chegam a 61.460.000 toneladas, o que representa, neste momento, 590 mil toneladas para bater a meta de 62.050.000 toneladas. Ainda difícil de chegar lá, mas está chegando aos poucos aí os norte-americanos em relação a essa safra nova. Também destacamos o que aconteceu com as vendas durante a campanha 2021-2022. Teve venda, mas muito baixa. Você vê aqui os dados em relação ao que aconteceu. Nós temos aqui um volume de 96 mil toneladas vendidas. Na safra, os norte-americanos venderam 7 milhões e 20 mil toneladas. Estamos falando da safra nova, 21-22, para uma meta de 56 milhões 470 mil toneladas. Esses são os números que eu destaco com soja na Bolsa de Chicago, dados importantes em relação àquilo que você precisa saber para fazer o seu planejamento estratégico de negócios. E olha, se nós estamos com uma semana, né, desde a última semana e os dias iniciais desta, com a Bolsa de Chicago, ela reagindo às melhoras nas informações e nas expectativas climáticas sobre o Corn Belt norte-americano, por outro lado, hoje, soja até que tentava operar ou vir para uma operação um pouco mais positiva, chegou a ficar no azul, entretanto, os negócios vinham em estabilidade há pouco. É o que você confere comigo, você tem comigo soja negociada, agora vindo para campo positivo mesmo. Posição de julho vai subindo 0,3%, 15 dólares 44 centos o bushel, é a posição de mais curto prazo, também é a posição de maior liquidez. Posição de agosto, 14 dólares 89 centes mais 2 por bushel. Setembro, 14 dólares 10 centes mais 2 por bushel, são os negócios que eu vou destacando com soja na Bolsa de Chicago. Posição de novembro, 13 dólares 73 centes por bushel, são as posições negociadas com oleaginosa na Bolsa de Chicago. Olha, Chicago tem sido muito também, além da questão do Corn Belt, a melhora, nós tivemos também ali o petróleo, né, que acabou tendo reações no mercado nesta última quarta-feira. Eu destacava aqui no Agricultura BR, e isso impactava óleo de soja. Óleo de soja chegou a fechar com quedas aí de 4%, soja com queda de 3%, por conta também do petróleo, que teve ali uma desvalorização. Vamos ver o dólar, moeda norte-americana em destaque na Agricultura BR, dólar quase 5,30, R$ 5,29 mais 9 para a moeda norte-americana, uma queda de 0,32% para os negócios com dólar aqui no Brasil, é o que eu vou destacando neste momento em relação ao dólar no Brasil. Você acompanha comigo agora como é que vem os dados, os números referentes aos negócios com soja nos portos brasileiros. Veja só como é que vem os negócios nos portos. Nós temos soja com alguma melhora, melhorando R$ 1 frente aos números desta última quarta-feira, para entrega em junho, no dia de hoje. Portos de Santos e Paranaguá
com valores de R$ 174 a saca de 60 quilos, de acordo com a Grãos Corretora. É o destaque de agora do Agricultura BR. E o assunto por aqui é a previsão do tempo no Agricultura BR. Vamos acompanhar agora quais são as expectativas com a Renata Ferreira. E olha, Renata, nós estamos acompanhando aqui, pelo menos nas expectativas que você tem apresentado durante a semana, nós devemos ter uma chegada de chuva sobre o sudeste e o centro-oeste do país. A temperatura já começou a cair no sul. Eu estou sabendo que no interior de São Paulo, nós já tivemos temperaturas muito baixas, como no município de Rancharia, que caiu a 5 graus a temperatura, e elas estão caindo. Como é que está a previsão do tempo, então? Vamos ter chuva. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. E eu volto a destacar a chuva que não para na região norte do país. Em nova atualização do nível do Rio Negro, a cheia atingiu os 29,77 metros, igualando aí com a marca de 2009, registrando assim a segunda maior cheia da história. E a situação é essa. Essas imagens foram registradas pelo morador de Manaus e telespectador aqui do Canal do Boi, Thiago Leira. São ruas fechadas por conta aí da cheia e muito transtorno para a população. E nos próximos dias, Fabiano, a chuva continua na região. Acumulados acima de 50 milímetros são esperados em Roraima, já em Manaus, em torno aí de 20 a 30 milímetros. No Nordeste, é o aumento de queimadas que tem preocupado. Na Caatinga, entre 1º de janeiro e 18 de maio, houve aí mais de 1.000 focos, um aumento de 149% se comparado ao ano passado, e o maior para o período dos últimos 9 anos. Já a grande novidade desta semana é o ciclone e a frente fria que atravessaram aí o sul do país. Previsão de chuva começando hoje à tarde no oeste gaúcho. E a tão esperada chuva chega neste final de semana no centro-oeste. Previsão de acumulados de até 10 milímetros em Mato Grosso do Sul, sul e oeste de Mato Grosso e de forma mais leve no extremo sul de Goiás. A chuva também alcança o sudeste no final de semana e muda o tempo, principalmente no estado de São Paulo. Até o final de maio, a chuva retorna também para o Rio de Janeiro, Triângulo e sul de Minas. É isso, Fabiano, é com você. Tá certo, Renato, obrigado pela participação. Ela volta na nossa programação daqui a pouco, daqui a algumas horas, no programa Agroclima, claro, aqui pelo Canal do Boi, a partir das 16 horas e 45 minutos, no horário de Brasília. E olha, essa fala da Renata em relação ao clima, alguma expectativa de chuva sobre centro-oeste e sudeste, mas com temperaturas caindo, tem tudo a ver com o assunto de agora, porque nós vamos falar sobre produção brasileira de milho, a segunda safra, principalmente, os primeiros números que começam a ser apresentados pelo Rally da Safra, que vai ganhar os campos neste próximo domingo. Para falar a respeito deste tema, eu vou conversar com André De Bastiani, coordenador do Rally da Safra, que está conosco pela internet. Deixa eu ver se o André está me ouvindo. De Bastiani, você me ouve? Estou acreditando que o De Bastiani ainda não está me ouvindo, ainda nós não temos as condições adequadas para conversar com ele. O André De Bastiani é coordenador do Rally da Safra, vai falar um pouco a respeito dessas expectativas. Deixa eu ver se ele já está nos ouvindo aqui. André, você está conosco, está nos ouvindo? Sim, estou. Tá certo, De Bastiani. De Bastiani, a respeito dos primeiros números que foram apresentados, o Rally da Safra ainda vai ganhar os campos neste domingo para falar de milho, mas já traz aquilo que o produtor rural está vendo de uma maneira muito clara, né? Uma expectativa menor, uma redução na produção brasileira na ordem de 15%. O que vocês
esperam ver nos campos aí do Brasil, principalmente em estados que estão sendo mais castigados, como o Paraná, principalmente, parte do Mato Grosso do Sul e Goiás. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Satisfação participar do programa de vocês mais uma vez. De fato, o Rally da Safra está voltando a campo. Nossas equipes começam o trabalho de avaliação das lavouras agora a partir de domingo e com um desafio muito grande, um desafio de avaliar uma safra muito prejudicada pela irregularidade climática. Nós já havíamos comentado aqui com vocês, até mesmo em outros momentos, de que essa era uma safra que trazia alguns problemas, principalmente relacionados a calendário, né? A gente plantou sabendo que o calendário não era o ideal. Estávamos avançando março, até mesmo abril para o plantio desse milho de segunda safra, que a gente sabe que a gente começa a entrar numa janela de risco muito grande. O que a gente não contava, Fabiano, que o clima não iria colaborar com a gente. Na verdade, a gente teve um abril e um mês de maio muito seco. E a gente teve períodos aí em algumas regiões de 40, 50 dias sem chuvas, que pegaram as lavouras justamente no momento de polinização. Então, esse é um problema muito grande, e isso faz com que as novas estimativas, ou o número pré-rally que a gente está trabalhando, né, apresenta essa redução bastante forte. Então, nós estamos falando hoje, Fabiano, de uma estimativa de 66,2 milhões para essa safra de milho segunda safra. Tá certo. André, em relação a essas questões hoje que estão sendo colocadas pelo milho, principalmente as condições de campo, nós já trabalhamos com uma estimativa de mercado em relação às operações, é o que eu vou mostrando todos os dias aqui, de uma saca de milho com valores firmes, com uma tendência de valorização, e mesmo aquele que ainda possui, por algum motivo, possui cereal para comercialização, tem segurado e não tem estabelecido, por exemplo, a comercialização antecipada, até porque ele não acredita ou não está muito certo, confiante em relação a essa produção. Em termos do que está conseguindo refletir no mercado, como que o Rally vai trabalhar os números a partir do momento que as equipes começarem a trazer os dados aí para a coordenação? Eu acho, Fabiano, que esses números o mercado já comprou, o mercado já conhece esses números de que, de fato, a gente tem um problema de suprimento ao longo dessa safra. A própria safra de milho verão já apresentou problemas, né? A gente produziu 24,9 milhões de toneladas, então mais essa safra agora, a segunda, com problema, e resulta numa safra total, a produção total, muito abaixo dos 100 milhões. Estamos falando aí de 91,1 milhões de toneladas para a produção de milho total, diante de uma demanda crescente. E o reflexo disso a gente já pode ver quando a gente olha as relações de trocas, por exemplo, de carne por milho, seja de aves, seja de suínos, ela está nos piores momentos da história, e isso tem trazido, inclusive, dificuldades, principalmente para aquelas indústrias que estão muito focadas no mercado interno. O mesmo, por exemplo, podemos falar da indústria etanol, que também está trabalhando com margens apertadas. Então, eu diria que o impacto de uma safra pequena, de uma safra com problemas como essa que a gente está vivenciando, já está nos preços. Esses preços já refletem essa situação. Mas, claro, esse número, ele é um número pré-rally, nós estamos indo para campo, quando a gente conversa com o produtor, e você bem sabe disso, e pergunta para ele quanto que vai produzir, ele já volta para a gente, André, tem que colocar a máquina, temos que ver como é que são as primeiras colheitas aí para ter a certeza da produção. E o Rally vai estar acompanhando essas primeiras colheitas e pode ser, sim, na verdade, torcemos aqui para que esse número aumente, mas vamos ser realistas, né? Eu acho que não tem como a gente ter uma mudança muito grande agora em termos do que a gente está apresentando, em função de todas as condições climáticas que a gente já viu. Então, esse estímulo em termos de preço para o produtor, ele permanece, porque a gente tem uma safra ruim e que não é suficiente para atender toda a nossa demanda, mais e nossas exportações. André, em relação aos números que foram apresentados, por exemplo, pela Conab, nos dois últimos deles, os dois últimos levantamentos, o 7º e o 8º, trouxemos aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, e foi apresentar e aí começar a pipocar a mensagem, né, do produtor rural reclamando a respeito dos dados, né, não está acreditando muito nos números, que estão muito diferentes também do que o Rally da Safra já apresenta como premissa para iniciar o trabalho de campo, e
todas as outras empresas privadas que de alguma forma fazem algum tipo de levantamento. Hoje nós temos no Brasil um histórico de ter esse acompanhamento através dos números oficiais, dos números das empresas privadas, do Rally. Você acredita que, pensando nesse aspecto, Mato Grosso hoje talvez seja onde possa ter algum tipo de elevação na produção, alguma coisa diferente apresentado lá, que não foi tão afetado ainda pela questão do clima, André? Pois é, ontem a gente fez uma apresentação dos números do Rally e eu pintei um mapa lá, alguns estados em vermelho, outros em laranja e outros em amarelo. O Mato Grosso foi o estado que ficou pintado em laranja, porque a quebra que a gente está olhando para o Mato Grosso ela não é tão grande. A gente teve algumas regiões do Mato Grosso que tiveram algumas chuvas a mais. Então, hoje, se eu não me engano, a gente está falando aí do Mato Grosso de uma redução em torno de 14% em relação à safra passada. Imagine que safra passada, a nossa produtividade média foi de 109 sacos e agora a gente está falando de 94. Vou fazer um paralelo com o Paraná. Paraná nós estamos falando de 60 sacos por hectare. Então, o Mato Grosso, eu diria que é um estado que não foi tão afetado, não está vivenciando uma tragédia tão grande em termos de produção. Mas sim, tem regiões do Mato Grosso que estão piores, se a gente olhar para o sudeste do Mato Grosso, a região lá de Itiquira, Rondonópolis, ou até algumas regiões ali do Médio Norte, como Lucas do Rio Verde, que acabaram sofrendo um pouco mais. De novo, Fabiano, temos que ir para o campo, temos que conseguir fazer algumas leituras, por exemplo, de população de plantas, peso de grão, tamanho de espiga. A gente teve alguns relatos, por exemplo, de lavouras que estão verdes, estão bonitas, mas quando você olha a espiga não tem grão, porque a polinização ali acabou descasando da parte masculina e feminina da planta. Então, ir para o campo agora é importante. E você ressaltou um pouco essas diferenças de dados entre outros órgãos. Isso a gente vê que acontece, e talvez num ano como esse, Fabiano, que é mais difícil ainda você ir para o campo, né? Poucas empresas estão se dispondo a fazer esse trabalho de campo, a gente acaba tendo mais diferença aí em termos de estimativas. Então, daí a importância de a gente estar rodando o campo a partir da semana que vem para trazer informações mais precisas para vocês. André, para encerrar nossa entrevista, como que você organizou essas equipes de campo, como é que elas vão estar distribuídas nessas áreas de produção de milho segunda safra? Bom, serão 6 equipes que a gente dividiu aí trabalhos ao longo das próximas 4 semanas. Devemos fazer mais de 25 mil quilômetros, visitar 125 municípios e a gente foca nas regiões de maior importância, né? Então vamos rodar todo o Mato Grosso, vamos rodar Goiás, vamos rodar o Mato Grosso do Sul e Paraná. Apesar de a gente sabe que tem milho em outras regiões também, né? A gente vai acabar concentrando o nosso trabalho nesses 4 estados que representam aí a maior parte da produção. E um trabalho que é feito aí seguindo todas as normas e cuidados, né, em relação à pandemia. Então a gente não vai ter as visitas presenciais aos produtores, é só trabalho de campo mesmo, e as visitas vão ser como a gente está fazendo aqui, de forma virtual. A gente deve já entrevistamos em torno de 80 produtores ao longo dessa etapa soja, devemos entrevistar mais uns 30, 40 produtores agora ao longo dessas 4 semanas, que daí sim a gente consegue qualificar essa safra, né? Não é só o dado de campo, mas também o que o produtor acaba trazendo para a gente. Tá certo, André. Obrigado pela entrevista e bom trabalho a vocês. Eu que agradeço a oportunidade e em breve a gente traz mais números para compartilhar com vocês. Tá certo. O Agricultura BR, o canal do Boi, está sempre aberto para receber as informações do Rally da Safra. Você acompanha os destaques aqui na nossa programação. Destaco agora os negócios com milho na Bolsa de Chicago, também ressentiu muito durante essa semana, principalmente nesta quarta-feira, que acabou respingando também sobre o milho a questão do petróleo mais baixo, teve uma queda e principalmente uma expectativa de melhora sobre as áreas de produção no Corn Belt norte-americano. Mas hoje o milho vai pegando de volta tudo o que perdeu nesta quarta-feira. Perdia bastante ontem, a perda estava acima de 1% no fechamento, agora
sobe mais de 1%. Nós temos a posição de julho com quase 1% de alta, 6 dólares e 64 centes o bushel. Setembro sobe mais de 1%, 5 dólares e 75 centes o bushel. São os negócios que eu destaco agora com milho em Chicago. Dezembro, 5 dólares e 48 centes por bushel. Março, 5 dólares e 54 centes por bushel. Esses são os números que nós temos em relação a milho na Bolsa de Chicago. Também vai sentindo essa questão hoje que nós temos em relação às estimativas de produção nos Estados Unidos e uma expectativa principalmente de melhora climática sobre essas áreas de produção de soja e milho. Falamos agora a respeito da ProSoja no estado de Santa Catarina, que teve a recondução de Alexandre de Domênico para o cargo de presidência. Ele continua na presidência da ProSoja de Santa Catarina. E vamos falar com ele agora, ele já está conosco. Vamos saber um pouco a respeito das atividades da ProSoja. E Alexandre, eu estava conversando agora há pouco com o André Debastiani do Rally da Safra, ele falava sobre a produção de milho, nós estamos com uma estimativa menor. O estado de Santa Catarina é um grande demandador também, e eu quero saber como que a ProSoja aí do estado tem atuado com os produtores para conseguir ter uma melhor atividade, produtividade, como que está essa atuação, você que vai ficar mais 3 anos à frente da instituição. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, amigos, é um grande prazer estar ouvindo antes o André Debastiani, nosso conterrâneo aqui de Campos Novos, amigo de infância, sócio, o grande Deco, né, que estava agora há pouco aí, dando essa entrevista aí do Rally da Safra, que presta um grande serviço ao agro brasileiro, mostrando esses dados e fazendo com que todos os rincões do Brasil tenham acesso e saibam o que está acontecendo de norte a sul e de leste a oeste nesse nosso país continental que é o Brasil. Aqui em Santa Catarina, a questão do milho é uma questão muito inerente. Nós somos um estado com o maior número de suínos do país, o segundo maior rebanho de aves do país, um rebanho leiteiro muito grande. Então, a consequência de transformação de proteína vegetal em proteína animal é muito grande. Nós somos deficitários em milho, falta milho no estado todo ano, esse ano principalmente, onde tivemos um grande problema com cigarrinha, diplode, então quebrou bastante a produção de milho, e sem contar que nós temos em torno de 750 mil hectares de milho plantado em Santa Catarina. Mais de 350 mil são destinados a silagem para fazer, principalmente para transformar em leite. Então, Santa Catarina é um estado muito deficitário em milho. Alexandre, em relação a essa realidade hoje que nós estamos em Santa Catarina, como você acabou de expressar, Santa Catarina tem ali uma cadeia produtiva para a produção de suínos muito expressiva, também de aves, uma demanda extremamente alta, teve esse problema maior agora com a produção de milho, e toda vez que a gente fala de produção de milho, a gente fica assustado com alguma situação de quebra, de uma redução de produtividade. Mas as questões ligadas a Santa Catarina, elas ficaram ainda mais evidentes a partir de 2018, principalmente, quando essa questão da oferta de grãos realmente ficou inferior a essa demanda catarinense, que é muito elevada. O que se pode fazer hoje no estado para melhorar esse desempenho em relação à oferta e demanda dos grãos? Olha, no estado de Santa Catarina, muito pouca coisa, até porque nós não temos mais áreas agricultáveis. Nós somos um estado, na sua totalidade, já aberta. O que está acontecendo? Algumas áreas que eram pecuária, principalmente na região de Lages, está virando agricultura. Mas são áreas, não é significativa no volume catarinense. Então, o que acontece? Nós não temos muito, nós somos um grande comprador de milho, seja dos estados do Brasil ou até de fora. Está vindo muito milho do Paraguai nesse momento para Santa Catarina. Então, a questão do milho em Santa Catarina é uma questão bem complicada, bem difícil de ajustar. O governo do estado vem trabalhando com as culturas de inverno, para pôr na ração trigo, triticale, enfim, buscar outras alternativas fora o milho. Mas essa questão de Santa Catarina com o milho, nós vamos ser sempre deficitários em função da nossa cadeia de proteína animal, que é muito grande, né? Então não tem como nós termos milho suficiente no estado de Santa Catarina em função da cadeia produtiva ser grande e nosso estado de terras, nós temos um pequeno estado
em produção e número de terras, somos um estado de minifúndio de pequenas propriedades. Tá certo. Alexandre, para encerrar a nossa entrevista, a ProSoja, ela segue então atuando com esse apoio ao produtor rural. Nós estamos num momento, vou aproveitar para perguntar para você, estamos prestes a ter o lançamento do Plano Safra, Plano Agrícola Pecuário, e há muita expectativa sobre ele. Hoje, a ProSoja de Santa Catarina já pode expressar o que aguarda desse plano a ser lançado, deve ser lançado agora no começo do mês de junho? Olha, eu acredito que o Plano Safra, a ministra Tereza Cristina, também o nosso presidente Jair Bolsonaro, com a maior das intenções para o agro brasileiro, que vem sendo a grande mola propulsora desse país ao longo dos anos. Eu acredito que venham os juros, eu não acredito que baixem tanto, deve baixar pouca coisa, mas deve baixar. E o produtor, nesse momento, o produtor está melhor alavancado em função dos preços praticados, apesar de termos vendido muito soja, muita produção antes, né? As vendas antecipadas e o preço mudou o patamar. Mas, enfim, a expectativa sobre o Plano Safra sempre é boa. Cada ano é um ano que a gente tem uma expectativa melhor, o produtor é animado por conta, porque nós sempre dependemos de sol, de chuva, enfim, de fatores externos. E animação no produtor é o que não falta e acredito que esse Plano Safra venha a ser um pouco melhor. Tá certo, Alexandre. Obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Um grande abraço a você. Obrigado a todos. Foi um grande prazer estar com vocês aí no canal do Boi. Bom, sucesso para o Alexandre de Domênico e também para a ProSoja de Santa Catarina. E olha, o Alexandre encerrou falando a respeito das expectativas aí da ProSoja de Santa Catarina em relação ao Plano Safra, e este é o assunto que nós tratamos agora com Walter Pulga Júnior. Pulga, eu sei que teve ali uma carta de intenções da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, há um posicionamento. O Plano Safra era para ter sido lançado neste mês. É claro que as questões que ligam o orçamento da União acabaram atrasando esse lançamento do plano. Quais são as informações novas? Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, Fabiano, a CNA, a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil, encaminhou à ministra da Agricultura e a outros setores do governo federal um pedido de que é necessário, pelo menos, garantir 15 bilhões de reais para investimentos e para o seguro rural, para subsidiar investimentos e subsidiar o seguro rural no próximo Plano Safra. Bom, a CNA argumenta que há uma alta acentuada nos custos de produção das principais culturas agropecuárias este ano. Então, ela pediu um esforço extra do governo federal para garantir esses 15 bilhões de reais para subvenção no Plano Safra, que será anunciado agora. Com isso, a CNA espera elevar o limite de crédito nos financiamentos rurais, ou seja, elevar o limite, né? Alterar aquele enquadramento de acordo com o faturamento de cada produtor rural, o pequeno, o médio, o grande. Agora, a CNA reconheceu nesse documento que há uma alta de taxa de juros na economia e, diferente dos outros anos, não solicitou ao governo uma redução nas taxas de juros cobradas no Plano Safra. Aliás, o setor destacou, na verdade, a necessidade de desburocratização nas operações, de ajustes na regulação de oferta de crédito e de combate àqueles custos adicionais, né, aqueles custos extras que são cobrados do produtor para obter financiamento, né? Tudo isso para baratear o financiamento para o produtor rural. A CNA reforçou também, isso é muito importante, a necessidade de garantia de pelo menos 1 bilhão e 600 milhões de reais para subsidiar o seguro rural, que também deve exigir muita criatividade aí, como ressaltam os jornalistas do Valor Econômico, por exemplo, criatividade do governo para conseguir manobrar e obter esses 1 bilhão e 600 milhões de reais. O orçamento deste ano ficou em 881 milhões para o seguro rural. Agora, o valor previsto para este ano é maior, é de 976 milhões. Agora, a ministra da Agricultura pedia pelo menos 1 bilhão e 300 milhões. Agora, a necessidade, segundo a CNA, é de pelo menos 1 bilhão e 600 milhões. Tudo isso para incentivar o produtor a fazer o seguro rural. Agora, é importante notar, Fabiano, que uma pesquisa feita pela CNA e amplamente divulgada, que
catalogou, vamos dizer assim, os principais problemas, né, as dificuldades e o que ocorre no campo, ouvindo aí mais de 4.330 produtores rurais, mostra que há muita dificuldade para acessar o crédito rural no Brasil. Para você ter uma ideia, dos 4.336 entrevistados, 38% responderam que nunca acessaram nenhum tipo de crédito rural. No ano passado, 8,4% dos entrevistados precisaram do financiamento e não conseguiram acessar o crédito rural, não obtiveram esses recursos. As principais dificuldades apontadas por esses produtores foram excesso de papelada e burocracia, muita garantia exigida nas operações e demora na liberação do crédito. Mais do que isso, faltava muita informação para esses produtores. Uma minoria só dos entrevistados pela CNA, na pesquisa, cerca de 15%, é que costuma contratar crédito rural e já tomou 5 ou mais financiamentos durante toda a sua vida empresarial. Para 18% dos entrevistados, o dinheiro chegou só uma vez, Fabiano, e outros 28,5% conseguiram empréstimos no máximo 4 vezes. Como se vê, não é apenas uma reivindicação de verba, mas sim uma mudança nos procedimentos, uma facilitação para que o produtor rural consiga acessar o crédito que é disponibilizado no Plano Safra. Portanto, há muito o que fazer no Ministério ainda para dar direito também a esses outros 38% que não conseguem acessar o crédito rural. É com você. Obrigado, Pulga. Uma boa tarde a você. E olha, o Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós voltamos com informações do mercado do café. Eu volto já. Falamos agora a respeito da suspensão das exportações de carne bovina da Argentina. Isso ocorreu nesse último dia 18, no último dia 19, nesta quarta-feira, as indústrias brasileiras Marfrig e Minerva se posicionaram frente aos seus acionistas e principalmente em relação a público, até porque teve uma redução nos valores das ações negociadas na B3 de uma maneira mais expressiva. Sobre este assunto, você vai conferir agora uma entrevista realizada por Luciano Vaccari, ele que conversou com Sarah Kirchhoff e colocou o entendimento dele, e ele acredita que vai ter efeitos sobre a cadeia produtiva aqui no Brasil. Veja. Luciano Vaccari, da ANEEL Consultoria, fala com a gente de Cuiabá. Luciano, primeiramente, seja bem-vindo ao canal do Boi e eu queria que você falasse sobre esses possíveis impactos para o Brasil após a suspensão das exportações de carne bovina na Argentina. Com você. Oi, Sara, obrigado pelo convite, prazer falar com os amigos do canal do Boi. E nós fomos mais uma vez surpreendidos com a notícia da suspensão das exportações de carne da Argentina. A Argentina é um grande exportador de carne mundial, ele é o 4º do mundo, ele é notadamente um país que exporta um valor agregado muito grande e certamente o Brasil vai poder usufruir de parte dessa cota que a Argentina vai deixar de colocar nos portos mundiais a partir já dessa semana. Qual que vocês imaginam que seja o tamanho desse impacto aqui para o Brasil, né? Considerando que a gente já está com as exportações também bem aquecidas, né, Luciano? Exato. A gente vem vivendo um momento aqui no Brasil, Sara, muito parecido com o da Argentina também, de exportações extremamente aquecidas, com a oferta relativamente adequada. E no ano passado, para os amigos terem uma ideia, a Argentina exportou aproximadamente 600 mil toneladas. E uma coisa em comum com o Brasil é que o maior comprador de carne da Argentina também é o maior comprador de carne do Brasil, que é a China. Sim. 65% do que a Argentina exportou no ano passado foi para a China. Então, o Brasil tem grandes chances de atender essa demanda e ocupar esses espaços que, voluntariamente, o governo da Argentina deixa de atender. A demanda mundial não vai diminuir porque a Argentina vai deixar de exportar, ela vai continuar existindo e cabe aos grandes exportadores, ao Brasil, à Austrália, aos Estados Unidos, se apresentarem para continuarem
acessando e colocando carne na mesa de quem quer comprar. Luciano, e pelo que vocês avaliam e acompanham aí do mercado, você acredita que essa suspensão ela possa durar mais do que 30 dias, inclusive? Sara, olhando com atenção a entrevista do presidente ontem, claramente a motivação para essa medida foi de tentar conter a inflação lá na Argentina. A gente sabe que eles vêm passando por um momento complicado economicamente e a carne, sobretudo a carne bovina, tem um impacto muito grande na inflação argentina, já que eles consomem quase 50 quilos de carne por habitante ano. Vai depender de como o mercado vai se comportar. A gente já viu isso acontecer antes e esse tipo de intervenção costuma não dar certo, porque é uma interferência muito grande, gera um desestímulo enorme aos produtores que investem nas propriedades, à indústria frigorífica que gera milhares de empregos, aos contratos que vão deixar de ser cumpridos. Então, a gente não acredita muito num resultado de curto prazo. Uma medida, talvez, que poderia conter essa inflação seria o contrário. Ao invés de ele restringir as exportações, ele poderia ter isentado as tarifas de importação, colocar mais carne, até mesmo carne brasileira dentro da Argentina, carne da Bolívia, do Paraguai, e aí sim ele poderia ter preços talvez menores com uma oferta maior. Mas, francamente, eu não acredito que essa medida vai trazer o resultado esperado, a não ser um verdadeiro colapso para a produção de carne bovina na Argentina. Luciano, muito obrigada mais uma vez pela sua participação conosco, um prazer falar com você. Prazer, Sara, um grande abraço aí para todos os amigos que nos assistem no canal do Boi. Perfeito, outro para você. De São Paulo, Sara Kirchhoff. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial, daqui a pouco nós vamos falar sobre café e também o alerta de geada no estado do Paraná, assuntos de logo mais aqui no programa. E o assunto por aqui agora é café e no estado do Paraná foi implantado um sistema de alerta para geadas. Os produtores rurais, os cafeicultores principalmente, que viveram aquela grande geada de 1975, sabem do risco que há nesta região quando as temperaturas caem muito. E é o que nós vamos conferir na reportagem de Mauro Andrade. O IDR Paraná, em parceria com o CIMEPAR, oferece o serviço Alerta de Geadas, especialmente para os produtores de café aqui do Paraná. Quando uma frente fria se desloca e pode provocar prejuízo às lavouras, é emitido um alerta com 48 horas de antecedência para o produtor proteger as suas lavouras. Sobre esse manejo de proteção é que nós vamos conversar com Romeu Gair, engenheiro agrônomo do IDR Paraná. Acompanhe. O cafeicultor, ele precisa se proteger da geada e ele tem duas situações. Uma delas é aquele produtor que tem uma muda já plantada há mais de 6 meses que não permite o enterrio. Essa muda, obrigatoriamente, no final de maio, início de junho, ele precisa fazer o processo que a gente chama de chegamento de terra no tronco, para evitar que, se ocorrer uma geada, ele tenha o que a gente chama de geada de canela. Essas mudas, elas podem ficar enterradas com terra no tronco até início de agosto, meados de agosto. Já para aquele cafeicultor que tem uma mudinha nova, um plantio de lavoura nova de até 6 meses, ele vai se atentar ao programa Alerta Geada. No momento em que houver o disparo de que nas próximas 48 horas ou 24 horas vai se confirmar uma geada, o produtor ele vai enterrar a sua muda, podendo deixá-la enterrada até 10 dias, depois de ter passado o risco da ocorrência da geada. É importante enaltecer que o desenterrio da muda ela tem que ser feito com cuidado, evitando a enxada e utilizando mais as mãos ou um soprador, porque a muda ela não pode sofrer dano mecânico no seu caule. O manejo de proteção das mudas é importante para proteger o patrimônio do cafeicultor. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade.
Por aqui nós vamos trazer agora os negócios com café arábica negociado na Bolsa de Nova York, referência aqui para o Brasil, hoje vindo com correção aqui próximo ao final do programa de hoje. Posição de julho, $1,50 mais 85 a libra peso. Setembro, $1,52 mais 65. Dezembro, $1,55 mais 50. E março, $1,57 mais 55 por libra peso. São os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York. Confira conosco agora o café robusta, referência para o Conilon aqui no Brasil. Temos queda aqui para as posições de curto prazo. Posição de julho perdendo o piso de $1.500, $1.490 a tonelada. Setembro, $1.516. As duas posições aqui perdendo 0,79% e 0,78%, respectivamente. Novembro perde quase 0,5%, $1.538. E janeiro do próximo ano com $1.548 a tonelada, também perdendo 0,51%. No Informações Finais dessa edição, você acompanha comigo como é que vem soja negociada em Chicago. Nós temos aqui posições na estabilidade. Julho, $15,39 mais 4 bushel. Agosto, $14,85. Setembro, $14,07. Novembro, $13,70 mais 4 por bushel, tentando uma reação em soja em Chicago nesta quinta-feira, depois de uma semana com quedas expressivas por conta da melhora na previsão do tempo nas áreas de produção norte-americanas. Veja como é que vem o dólar agora, dólar comercial. Nós temos aqui o dólar a R$ 5,28 mais 5, queda de 0,58%. São os negócios que eu destaco agora com a moeda norte-americana aqui no Agricultura BR. Agricultura BR que volta às 16 horas na terceira edição. Você vai acompanhar aqui informações de fechamento de mercado e aquilo que é importante para o seu negócio. Na sequência vem aí mais um De Olho na Fazenda e eu desejo a todos uma excelente tarde, um grande abraço e até mais!